Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa 12ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Eu sou a Gabi da Inés e hoje eu vou começar a aula com uma provocação. Maconha causa esquizofrenia? Pois é, esse é o tema da aula de hoje. E para desvendar esse tema, para falar sobre esse tema, a gente vai receber um parceiraço do curso, que é o Dr. Wilson Lessa. Espero que vocês gostem da aula. Aliás, eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente deseja para todos também uma feliz Páscoa. Lembrando que no dia 20/4, que é bem no meio da Páscoa, no domingo de Páscoa, a gente comemora o Dia Mundial de Luta pela Maconha, de luta pela cannabis. E aí eu quero trazer essa reflexão nesse domingo de Páscoa. Qual é a regulamentação, qual é a maconha, a cannabis que a gente quer pra gente aqui no Brasil e qual é o nosso papel nessa luta. Então é isso, uma excelente Páscoa, um ótimo feriado, espero que vocês se divirtam, descansem e a gente se vê na próxima terça-feira com mais uma aula. Olá, essa é uma aula bastante curiosa, bastante interessante, né, e que o título é Cannabis causa esquizofrenia, né? Essa pergunta de US$ 1 milhão, que muitas pessoas se perguntam. E aí a gente, para falar um pouco dessa aula, vai ser importante a gente primeiro pensar num conceito, tá? A palavra causa, causalidade, significa que está diretamente relacionado com alguma coisa. Então, se fosse responder rapidamente à pergunta, desse início de aula, cannabis causa esquizofrenia? A resposta seria: as evidências indicam que não. Uma segunda palavra é associação, correlação, né? E associação, correlação é um pouco diferente, né? Então, se a gente disser que cannabis está correlacionado com esquizofrenia, os estudos indicam sim, a gente vai ver qual que seria essa diferença de estar correlacionado com a causalidade, que indica que tem é a causa direta disso, né? Vou dar um exemplo para vocês. Existe uma associação, uma correlação com o consumo de sorvete e com afogamentos no verão nas praias do norte, vamos dizer, do litoral de São Paulo e em toda a costa brasileira, vamos dizer assim. Agora, essa associação não é uma causa, ou seja, as pessoas não se afogam porque tomam sorvete, e nem o contrário também, mas está correlacionado. A não ser que a pessoa coma bastante sorvete, tente nadar e ali ela passe mal e se afogue, mas de um modo geral, essa correlação não indica causalidade. E isso, quando a gente vai ver os estudos mais aprofundados sobre a cannabis, ficam cada vez mais claros. Mas não é isso que muitas vezes uma parte da imprensa ou muitas vezes sociedades médicas tentam passar para a gente. E aí que é importante a gente ver um contexto histórico dessa situação de como que começou a se associar o uso da cannabis com a loucura. E a gente volta lá para 1936. Aqui a gente tem o cartaz de um filme, que foi um filme propaganda, lançado em 1936 nos Estados Unidos, e que o título era Reefer Metal, Loucura da Maconha, e um outro título, um título alternativo era Diga para as Crianças sobre isso, né? E lembrando que o filme tinha restrição só para adultos, né? Hoje virou uma peça cômica esses filmes, mas eles tiveram uma influência significativa naquela época na opinião pública nos Estados Unidos, né? E é curioso que em 1937, um ano depois do lançamento desse filme, cria-se uma lei, a Marijuana Tax Act, que parecia uma lei útil para poder cobrar impostos de toda a cadeia produtiva de quem produzia lá os remédios que tinham naquela época dos extratos de cannabis, né? E essa lei
que pensou ser útil, no final das contas, ela acabou culminando em 1942 com a retirada da cannabis da farmacopeia norte-americana, né? Na época, até a Sociedade Médica Americana criticou a retirada da cannabis da farmacopeia, mas a gente vê que teve um método de começar a colocar essa coisa de associar o uso da marihuana, como eles associavam o uso dos mexicanos, né, da cannabis, da maconha, associar à loucura. Como algum de vocês sabe, eu sou psiquiatra, né, que tem algumas coisas sobre a minha formação. No momento, eu não coloquei aqui, mas eu estou fazendo mestrado em neurociências na UFPB, estudando o uso do canabigerol no TDAH, em pacientes TDAH adultos, né, que estão ou não em uso de medicações psicoestimulantes. Né, e hoje estou aqui falando para vocês sobre esse tema bastante interessante. Voltando um pouco atrás, o as os assírios, né, eles chamavam, a escrita cuneiforme, né, foram encontradas aí diversas, eles chamavam a maconha, a cannabis, de pelo menos alguns nomes diferentes, dependendo, da finalidade do seu uso. Então, cunubu, que é uma palavra semítica que acaba tendo uma influência depois para o nome Canabo ou Canebossem, lá do hebraico, né? Então, Cunubu, o nome assírio, Azalu também era um nome, mas para outra função, e Ganzigunu. Essa tábua cuneiforme datada de aproximadamente 700 anos antes de Cristo foi encontrada, foi recuperada da biblioteca do rei Assurbanipal em Nínive e fala de um remédio herbal feito de cannabis, né, do Cunubu, para afastar os fantasmas do parto. Aí a gente se pergunta, será que você estava falando da psicose puerperal? Na farmacopeia chinesa Pen Zhaoqing, né, na verdade, a farmacopeia, o Shen Nung, ele viveu lá há 5.000 anos atrás, mas a farmacopeia foi escrita mais para frente. Era a tradição oral, a farmacopeia, depois ela foi escrita, mas dessa tradição oral. E ali ele dizia que a cannabis foi recomendada para numerosos males, mas quando tomada em excesso pode fazer o sujeito ver espíritos, né? Talvez mostrando esse efeito bifásico do THC, a principal substância psicotomimética psicoativa da cannabis, que dependendo da dosagem pode levar a um quadro, vamos dizer, alucinatório, enteógeno, que seja. É, Moreau de Toulouse, um psiquiatra francês, em seu livro Hashish e Mental Illness, ele descreve em detalhes diversos fenômenos psíquicos observados experimentalmente em sujeitos que pertenciam ao clube, Le Club des Rachichins, né? Isso em meados do século XIX em Paris, né? E ali diversas personalidades como Victor Hugo, Alexandre Dumas, todos esses caras participavam desse clube e ali eles tomavam uma espécie de uma bebida que era rica, era com haxixe ali, amêndoas, e eram grandes quantidades, né? E o Morro de Tours percebia diversos fenômenos diferentes, como sentimentos de felicidade, excitação e dissociação de ideias, prejuízo nas noções de tempo e espaço, ampliação do sentido de audição, ideias deliroides, labilidade emocional, impulsividade, alucinações e ilusões. E aqui a gente está falando como era uma bebida feita de haxixe em grandes quantidades, então eram grandes quantidades de THC, né? E ele percebeu que com essa galera, apesar que muita gente teve ali, às vezes, até alucinação, alguma coisa mais forte, mas depois que passou o efeito, passou, estava tudo bem, no outro dia a pessoa estava muito bem, obrigado. Não foi isso que ele percebeu durante esses anos de experimento dele. Mas uma coisa que ele observou, descreveu, foi o efeito bifásico do THC, sem saber da molécula ainda, que nessa época não se tinha esse conhecimento do THC, mas viu que ali, dependendo de dosagens baixas, costumavam ter efeitos opostos às dosagens altas, né? E é, aí, em meados do século XIX, né, um médico irlandês, ele foi trabalhar na Índia e lá ele conheceu ali os usos terapêuticos da ganja, né, da maconha, que é originária daquela região, e ali ele levou esse conhecimento para a Europa, né, o William Scholz é o nome desse médico irlandês, e lembrando que nessa época a Índia era uma colônia inglesa, né, e esse conhecimento que ele levou
trouxe essa questão do uso medicinal e o final do século XIX já tinham vários extratos aí na Europa, nos Estados Unidos, até no Brasil chegou a ter esses extratos também como medicamento. Vários laboratórios conhecidos trabalharam com os extratos de hemp, né? Indian hemp, que eles chamavam. E aí, mais tarde, no final do século XIX, uma comissão, a Indian Hemp Drugs Commission, né, que foi nomeada pelo governo britânico, isso em 1893, né, ele foi investigar a questão do uso da cannabis, seus efeitos e o impacto social e econômico e de saúde também do seu uso no subcontinente indiano. Tinha uma preocupação se o uso de drogas derivadas do cocaína, como a ganja e o bang, que eram amplamente consumidas na Índia, poderiam ter algum problema sério para a população. Esse relatório foi bastante minucioso, conversaram com centenas de especialistas, ouviram a história de centenas também de pacientes, né, e baseou em pesquisas de campo, entrevistas e estudos de caso. E aí, uma das principais conclusões dessa comissão foi que o uso moderado de produtos de cannabis não era mais prejudicial do que o consumo de álcool e que a sua proibição poderia não só ser inviável, mas também cultural e economicamente prejudicial. A comissão recomendou regular o comércio e taxar os produtos derivados do cânhamo, em vez de proibi-los completamente. Este relatório foi uma das investigações mais abrangentes sobre a cannabis de sua época. E olha, esse relatório, gente, coisa feito, pelos ingleses, né, tinha pelo menos 3.281 páginas, né, com depoimento de quase 1.200 médicos, curas, iogues, faquires, chefes de hospitais psiquiátricos, camponeses, coletores de impostos, contrabandistas, oficiais do exército, traficantes de cânhamo, operadores de loja de ganja e com o clero, né? E uma análise sociológica do relatório revela que as visitas da Comissão a Hospitais Psiquiátricos em toda a Índia ajudaram a minar a crença então prevalente de que o consumo de ganja causa insanidade. E aqui eu vou lembrar também que muitas vezes estou falando de haxixe, e que mesmo que a planta tivesse uma concentração um pouco menor de THC, vamos dizer ali 5% de THC, no haxixe está concentrado, a pessoa vai usar, ela vai usar uma quantidade grande de THC, né? Então, às vezes se fala, a maconha de antigamente era mais fraca, tá? Mas a gente tem que pensar que quando se fala no haxixe, você está concentrando e a pessoa acaba usando uma dose alta também. Então, esse relatório é bastante interessante e demonstrou algumas coisas diferentes do que a gente ouve hoje em dia, né? Pulando um pouquinho mais para frente, a gente falou um pouco lá de 1936 do filme, de 37 relacionado ao Marijuana Tax Act, mas teve assim dois caras assim bastante importantes aí nos anos 60 e 70 principalmente, e depois um pouco mais tarde um deles que foram médicos psiquiatras norte-americanos e que tiveram uma grande importância no resgate desse conhecimento do uso medicinal da cannabis, que hoje parece tão fácil, tão difundido, né? Mas isso, até pouco tempo atrás, era bastante restrito, né? O Dr. Todd Hiromi Kuria, né? Ele é filho de uma enfermeira alemã e de um engenheiro japonês, mas nasceu nos Estados Unidos. E ele se formou em medicina, depois fez psiquiatria, né? E é um cara que ele diz na biografia dele que o fato dele ter nascido ali um pouco antes da Segunda Guerra Mundial e filho de uma imigrante alemã e um japonês, ele já aprendeu a conviver com dificuldades e com preconceitos desde muito cedo. Então, quando o trabalho dele com a maconha, o uso medicinal da maconha, foi muito tranquilo para ele nesse sentido, para ele, particularmente, né? E em 1966, é curioso que ele acabou tendo a curiosidade de ir conhecer o Marrocos. E lá conheceu as If Mountains, né? Conheceu lá alguns povos que já plantam maconha lá há muito tempo e que fazem o kiff, né? Que é um tipo de haxixe mais ali dos tricomas mesmo, né? Como se fosse só, entre aspas, os tricomas, como se fossem uns polenzinhos ali, não é o pólen, logicamente, mas eles só tiram ali os tricomas e fazem o haxixe, esse kiff, né? Que seria uma iguaria. E conversando com esses caras lá, e não só com eles, mas com a própria polícia, a polícia, por exemplo, dizia que se eles achassem até 2 quilos, na época, né? Se até 2 quilos ali, eles diziam que era para uso, eles pensavam que era para uso pessoal e não mexiam com quem tinha 2 quilos de haxixe de kiff, né? E ele percebeu também, conversando com médicos, mas que
para quem começava a usar adulto, não tinha o maior índice de psicose, as pessoas não surtavam com isso, pelo contrário, era um jeito das pessoas lidarem ali no seu dia a dia, com as ansiedades, com as insônias, com as dificuldades do dia a dia, né? Então, não vi um problema maior com o uso disso. E ele volta para os Estados Unidos. Em 1967, ele se torna um psiquiatra consultor de pesquisa no Centro de Estudos de Abuso de Drogas e Narcóticos do Instituto Nacional de Saúde Mental. E ali ele vai para o setor específico responsável pela pesquisa sobre maconha, né? E enquanto ele estava nesse instituto, o Dr. Micura coletou literatura histórica sobre maconha encontrado nos acervos da Biblioteca Nacional de Medicina. Acervo esse que estava restrito, que era confidencial, né? E esta coleção de literatura se tornaria a base para o livro importantíssimo dele, o Marijuana Medical Papers, onde ele traz ali estudos de 1839 e 1972 que ele achou de vários locais do mundo que na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. E ali ele publicou em 72 esse livro. O Dr. Micura deixou o Instituto Nacional de Saúde Mental devido ao desinteresse da agência em financiar pesquisas que destacassem os benefícios potenciais da cannabis. Ou seja, desde aquela época até hoje, tá, eles têm uma preferência para estudar os malefícios do uso da maconha e não os benefícios. Desde aquela época, quando alguém tenta estudar os benefícios, tem muita dificuldade. A gente tem várias histórias sobre isso, né? Mas se você quiser estudar sobre um malefício, é rapidinho. Tem um caso clássico que vale a pena comentar, do médico pneumologista que tentou publicar um estudo sobre os benefícios da cannabis em pacientes que estavam fazendo ali terapia antirretroviral do HIV/AIDS. E ele tentou, o nome do estudo era isso, o benefício do uso de cannabis em pacientes com uso de retroviral, não conseguiu ser aprovado. Ele, com o mesmo desenho de estudo, só mudou o título e colocou assim: efeitos colaterais do uso de cannabis em pacientes HIV/AIDS que estão em tratamento antirretroviral. Dessa forma, querendo procurar os efeitos colaterais do prejuízo, ele conseguiu aprovar o mesmo estudo com o mesmo desenho, só mudou o título. É para ver onde que o preconceito estrutural com a cannabis, às vezes está nessa sutileza, às vezes nem tanto sutil assim, mas nessas questões até de aprovação de um estudo, ou do que se tem interesse em estudar. Aqui é o Dr. Todd McCurry já um pouco mais velho, naquela foto é uma foto dele mais novo, logicamente, e ele passou as últimas 4 décadas da vida dele, ele viveu de 33 a 2007, as 4 últimas décadas defendendo publicamente o uso, pesquisando seus efeitos e publicando artigos sobre o assunto. Ele foi um arquiteto da proposta 215, que é aquela medida lá da Califórnia, né, que aprovou o uso medicinal da cannabis em 1996, né? Ele também foi fundador do California Cannabis Research Medical Group e depois, mais tarde, da Society of Cannabis Clinicians, que é uma associação bem importante nos Estados Unidos e que tem sócios no mundo todo. Estima-se que ele tenha recomendado a cannabis para quase 9.000 pacientes. E nem tudo são flores, né? O pessoal brinca, nem tudo são flores, às vezes nós temos extratos e outros produtos mais. Mas em 2000, o Conselho Médico da Califórnia acusou o Dr. Micura de negligência grave, conduta não profissional e incompetência por não realizar exames físicos adequados em 16 pacientes para os quais ele havia recomendado maconha. Detalhe, nenhum dos pacientes fez a queixa. Isso foram queixas de outros colegas médicos, né? Em 2004, o conselho deu a ele 5 anos de suspensão de seu registro profissional e uma multa de US$ 75.000. O Dr. Mercúrio, que apelou da decisão, foi autorizado, então, a continuar praticando medicina sob a supervisão do monitor nomeado pelo Estado. Então, de 2004 a 2007, quando ele faleceu, tinha um cara do lado dele, ele nunca teve problema com prescrição nenhuma, mas tinha alguém monitorando ele o tempo todo lá do consultório. Entre os médicos que apoiam o uso terapêutico da maconha, muitos são publicamente circunspectos quando perguntados se eles já experimentaram o próprio remédio. Não é o caso do Dr. Mikuyo, né? Como o Los Angeles Times relatou em 2004, entre parênteses, ele reconhece de bom grado, diferentemente da maioria de seus colegas em consultoria de cannabis, que ele realmente fuma maconha, principalmente de manhã com o seu café. Não tem como a gente falar também do uso medicinal da cannabis sem falar de um outro psiquiatra importantíssimo, também já falecido, faleceu agora em 2020, o Dr. Leslie Greenspan, é, psiquiatra americano conhecido por seu longo mandato como professor associado de psiquiatria na Harvard Medical School.
E assim, eu coloco o longo mandato como professor associado, porque ele chegou a passar pelo menos 2 ou 3 vezes, 3 vezes, salvo engano, para a prova de professor titular em Harvard de psiquiatria, mas não deixaram ele assumir por conta das suas pesquisas relacionadas à maconha. E antes ele pesquisava a questão da esquizofrenia. Esse aqui é um livro dele, ainda dos anos 60, 67, sobre esquizofrenia, que era um tema de pesquisa dele, né? E aí quando eu estava escrevendo sobre esquizofrenia e pesquisando, ele se interessou pela questão da cannabis, né? E ele queria descobrir os malefícios e prejuízos relativos ao uso da planta que se tinha no conhecimento ali, eh, lá mesmo da época de 36, 37, e tinha essa questão de que associava à loucura, né? Todavia, havia pouca evidência empírica para suportar suas crenças iniciais sobre os perigos da marihuana, e ele foi convencido de que era muito menos danosa do que ele acreditava ser antes. E aí, seu primeiro livro sobre o assunto reflete sua mudança de visão, que é o Marijuana Reconsidered, de 1971, né, um ano antes do livro Marijuana Medical Papers, do Todd McCurry, né, e ali ele começa a se questionar, né, reconsiderando ali a maconha, a marihuana, e ali ele teve um outro livro importante sobre o assunto, de 1993, o Marijuana The Forbidden Medicine, né, o remédio proibido, e ali ele conta diversos casos de sucesso com o tratamento à base de produtos de cannabis para uma série de patologias diferentes. E a figura, o cara que ajudou ele a repensar, a reconsiderar a questão da maconha para uso medicinal, foi ninguém nada menos que o Carl Sagan, né? Que trabalhava em Harvard também, né? Astrofísico. E vamos falar um pouquinho sobre a esquizofrenia, né? É um transtorno mental grave, crônico e debilitante que afeta 1% da população. Esse aqui é um ponto interessante. Essa prevalência, gente, ela vem se mantendo nos últimos 70 anos. Ela não alterou. E aí muita gente que diz a maconha causa esquizofrenia. Aí fica um hiato, uma pergunta. E por que não está aumentando a prevalência de esquizofrenia na população? E isso considerando que se lá há 70 anos atrás havia poucas pessoas que consumiam no mundo maconha, hoje tinham algumas dezenas de milhares, hoje são centenas de milhões de pessoas que consomem maconha no mundo, né? E a gente tem diagnóstico apurado, tem uma rede de atenção um pouco melhor do que 70 anos atrás, né? Então fica um questionamento, né? Aqui, quando a gente pensa em prevalência, é um dado que já nos chama atenção. Quanto aos sintomas positivos, que são os sintomas que tem na esquizofrenia, a gente tem os delírios, que são alteração do juízo de realidade, né? A pessoa perde o contato com a realidade. As alucinações, que são ali a alteração da sensopercepção, começar a ouvir vozes que ninguém está ouvindo, ver coisas que ninguém está vendo, ter sensações corporais que ninguém está tendo, né? Alterações da motricidade e o pensamento desorganizado, né? E são sintomas positivos, ou seja, sintomas que a gente vê, é expresso, né? Fica fácil de perceber. E os sintomas negativos são sintomas mais subjetivos, que perceptíveis de algum modo, mas que não são expostos, por isso são chamados negativos, como embotamento afetivo, o isolamento social e a anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer, né? Existem também os sintomas cognitivos, que aí tem o prejuízo na atenção, nas atividades executivas e dificuldade na tomada de decisões. Quanto à fisiopatologia da esquizofrenia, nós temos algumas teorias e não tem nada que bata o martelo e diga é isso e ponto final. O que se acredita hoje em dia é que seja uma sobreposição de teorias, e a gente tem ali uma última agora que tem sido bastante considerada, que é uma hipótese inflamatória também da esquizofrenia. E se ela não é necessariamente uma causa, ela acaba sendo uma consequência e com viés de ida e volta. Então, a primeira hipótese foi a hipótese dopaminérgica da esquizofrenia, né? O excesso de dopamina, o excesso de atividade dos receptores de dopamina. Então, uma hiperativação D2 mesolímbica leva aos sintomas positivos, segundo essa teoria. A hipoativação dopaminérgica em projeções mesocorticais leva aos sintomas negativos. Mais para frente foi percebido isso também. E aí a gente tem disfunção em outros sistemas de neurotransmissão e comunicação celular, né? O glutamatérgico, já foi proposto, o GABAérgico, né, do glutamato, né, o glutamatérgico, o GABAérgico do GABA, né, o serotoninérgico e
mais recentemente o sistema endocannabinoide também. E aí, em 2008, surge uma hipótese da hiperatividade do sistema endocannabinoide como uma parte da fisiopatologia da esquizofrenia. E é bastante interessante que a continuidade desses estudos sobre a hipótese da hiperatividade do sistema endocannabinoide levou à percepção que, possivelmente, uma pessoa que começava uma psicose, o sistema endocannabinoide acaba sendo ativado como uma forma de proteção contra esse processo que está acontecendo com a pessoa. Isso pode dar uma impressão de que está tendo um aumento da atividade do sistema endocannabinoide como uma causa da esquizofrenia, mas pode ser que seja uma consequência, uma tentativa de reverter esse quadro, e alguns estudos começaram a levar a essa percepção. E agora, como a gente disse, tem a hipótese inflamatória, o que é bastante interessante, né, de pensar que aí acaba fazendo pistas com algumas coisas que podem estar também relacionadas, como aí incluídas em fatores predisponentes, como os pais mais velhos, né, terem os filhos, né, a questão da migração, né, viver no ambiente urbano, né, a questão de traumas infantis, a questão de ter a mãe ter tido uma infecção durante a gestação, a hipóxia perinatal ali, faltar o oxigênio na hora que a criança está nascendo, né, e também o uso de cannabis na adolescência como um fator de risco, e isso sim precisa ser considerado. E aí, essa pesquisa sobre a hiperatividade do sistema endocannabinoide, como eu falei para vocês, levou mais tarde, ali 4 anos depois, um psiquiatra alemão, Lewy, ele viu que o sistema endocannabinoide reage adaptativamente em resposta às eventuais anomalias na neurotransmissão e que tem um efeito protetor quanto ao desenvolvimento da psicose esquizofrênica. A gente vai ver depois o estudo dele mais para frente. Indivíduos com quadros prodrômicos que significa que está começando ali algum sintoma de esquizofrenia, mas ainda o quadro não floriu. A pessoa fica muito angustiada, muito perplexa, né? E nesses indivíduos que estão ali com esse quadro prodrômico, que a gente chama de trema também, esses indivíduos mostraram níveis elevados, indivíduos que mostraram níveis elevados de anandamida no líquor, e aqueles com níveis maiores de anandamida no líquor demonstraram um risco mais baixo para uma psicose aguda, dando essa sugestão de que a anandamida aumentada como um fator protetor, quem tem a maior anandamida nesse quadro prodrômico acaba tendo um desfecho melhor da psicose aguda. E pacientes em um primeiro episódio psicótico agudo que ainda não tinham tomado nenhum medicamento também mostraram níveis maiores de anandamida no líquor comparado a controles saudáveis. E tal dado foi inversamente correlacionado com a expressão de sintomas psicóticos. Lembrando, gente, que para quem ainda não viu sobre a anandamida é um endocannabinoide, um canabinoide endógeno que a gente mesmo produz, né, que tem um efeito nos receptores canabinoides de agonista, ou seja, de ativador parcial e fraco dos receptores canabinoides. O THC, que é um fitocannabinoide da planta, também é um agonista, um ativador parcial fraco do receptor canabinoide, muito parecido com o efeito farmacológico da anandamida, embora sejam moléculas diferentes. E aí, voltando um pouco, né, em 1982, é importante que aí lembrar que é um grupo do Brasil, né, do professor Zuardi, professor Shirakawa, e outros colaboradores. Em 1982, antes mesmo da descoberta dos receptores canabinoides, que foram descobertos em 88, o Antônio Zuardi e colaboradores publicavam um estudo ousado em que demonstraram que o CBD, o canabidiol, diminui os eventuais efeitos ansiogênicos e psicóticos, também chamado de psicótomimético, do delta-9-THC. E na época postularam que os efeitos do CBD eram opostos aos efeitos do THC, o que sugeria um antagonismo de efeitos entre os dois canabinoides. Hoje já se sabe que é um pouco diferente do que pensar no antagonismo. Mas pensando em receptor, o THC, o delta-9-THC, é um agonista parcial fraco, um ativador parcial fraco do receptor canabinoide, e o a gente tem que pensar que o CBD, ele tem uma ação ao lado do receptor. Ele não é um antagonista do receptor, mas ele é um modulador alostérico, ou seja, no sítio alostérico fica ao lado do receptor, negativo. Modulador alostérico negativo, né? Isso é diferente de antagonismo. Mas é interessante que eles já perceberam lá em 82 que ele tinha essa capacidade de diminuir ali a atividade ansiogênica e psicótica do THC. Em 1995,
né? Os mesmos pesquisadores, na verdade, o Zuaide, né, e Francisco Guimarães, de Ribeirão Preto, publicaram um artigo interessantíssimo relatando o caso de uma paciente de 19 anos, né, que tinha um diagnóstico de esquizofrenia, que teve uma resposta terapêutica prévia ao haloperidol, então diminuiu bem os sintomas psicóticos dela, mas com diversos efeitos colaterais que impediam a continuidade do tratamento com o fármaco. Por exemplo, a menorreia, né, que não estava tendo mais menstruação, a galactorreia, saindo leite, ganho de peso, que são sintomas comuns, principalmente dos efeitos ali neurológicos, né, aumentando a prolactina. Nessa paciente foi introduzido o canabidiol purificado, né, o CBD puro, a molécula pura, até 1.500 miligramas por dia, e a melhora com CBD foi observada em todos os itens da escala psiquiátrica de avaliação breve, incluindo sintomas psicóticos como distúrbios do pensamento e delírios persecutórios. Veja bem, funcionou para essa paciente 1.500 miligramas de canabidiol puro, ou seja, foi eficaz. Porém, não foi eficiente. Em que sentido? Para ser eficiente, você precisa ser eficaz e, de alguma forma, ter ali um bom aproveitamento dos recursos. Quem que consegue pagar 1.500 miligramas de canabidiol por dia para usar como antipsicótico? Né? Mas é um canabidiol purificado, a gente tem que considerar isso também. Esse estudo de 2009, também do professor Zoard e outros colaboradores, professor Kripa também participando, outros colaboradores, demonstraram que o CBD, o canabidiol, era efetivo e seguro no tratamento de sintomas psicóticos em pacientes com doença de Parkinson, além de também melhorar rigidez e tremores típicos da patologia. Lembrando que uma das medicações para o Parkinson, né, são as medicações, o Prolopa, o Levodopa, que acaba ajudando a aumentar a dopamina em algumas áreas do cérebro. Essa dopamina aumentada, que é o que está em falta no Parkinson, que dá os sintomas motores, essa falta, mas muitas vezes a dopamina pode levar a sintomas psicóticos, a própria hipótese dopaminérgica da esquizofrenia. O canabidiol associado ao tratamento de pacientes com Parkinson foi interessante para diminuir os sintomas psicóticos que muitas vezes aparecem como efeitos colaterais da medicação. Então, aqui já tem uma pista também desse uso do canabidiol no Parkinson para diminuir esses efeitos psicóticos. Esse outro estudo de 2016 né, é bastante curioso, né, que vem falando sobre o aumento da incidência de esquizofrenia, isso aqui na Dinamarca, pode ser parcialmente explicado pela melhor implementação dos critérios diagnósticos para esquizofrenia em psiquiatria infantil e na adolescência e melhor acesso a serviços de intervenção precoce. Mas o verdadeiro aumento na incidência de esquizofrenia não pode ser excluído. Olha que interessante, ele fala que não existe, mas que não pode ser excluído, né, nesse estudo. Que eles usam bastante esse estudo aqui para dizer que a cannabis causa esquizofrenia. Esse estudo de 2023 mostrou a incidência e a prevalência, anos de vida perdidos, anos vividos com incapacidade e anos de vida ajustados por incapacidade atribuídos ao transtorno por uso de anfetaminas, transtorno por uso de cannabis, transtorno por uso de cocaína e transtorno por uso de opioides em países da América do Sul de 1990 a 2019. Né? Dentre as coisas interessantes que encontraram nesse estudo, né, uma das coisas que me chamou a atenção é que não encontramos um aumento no aparecimento de transtorno por uso de cannabis no Uruguai, o país com o maior grau de descriminalização da cannabis na região, que foi descriminalizada há 10 anos atrás. Né? Isso é curioso, que teve essa regulamentação lá e não aumentou o transtorno por uso de cannabis, de esquizofrenia lá no Uruguai. E lembrando aqui, falando de anfetaminas, que dentre algumas substâncias que também podem desencadear um quadro psicótico, quer seja um quadro psicótico breve, ou precipitar um quadro de esquizofrenia em alguém que tem essa predisposição genética, a gente tem que pensar nos psicoestimulantes, nas anfetaminas, né? Os esteroides, né, que muitas vezes usa-se para a finalidade de ganhar massa muscular, ganhar músculo, e isso já vi pacientes entrarem em quadro psicótico bastante complicados com o uso de esteroides, né? A questão dos psicodélicos, principalmente se usados fora de um contexto terapêutico, a pessoa não sabe como é que aquilo funciona. Os psicodélicos, dependendo da dosagem, pode ser uma experiência bastante desafiadora, né? E pode levar muitas vezes a um quadro psicótico breve, né? E o pessoal sempre fala assim: ah, mas o meu medo é não voltar de uma viagem psicodélica, né? Às vezes eu me pergunto assim, gente, na verdade, muitas vezes é por isso que a pessoa tem que fazer o tratamento com psicodélico, né? É para realmente não voltar, porque o que está aqui não está legal, né? Então, esse medo de não voltar, na verdade, é o objetivo, muitas vezes, no tratamento.
E a questão mesmo do álcool, gente. O uso abusivo do álcool para algumas pessoas pode desencadear um quadro psicótico breve também, né? Tem um quadro, alucinose alcoólica, que é bastante conhecido na psiquiatria, que tem a ver com a psicose induzida pelo uso abusivo de álcool, e que é um péssimo preditor assim, da saúde cerebral, neurológica, quando a pessoa começa a fazer alucinose alcoólica, por exemplo. Ou mesmo os apagões também é um sinal muito. Os apagões alcoólicos são um sinal muito ruim. É, Esse outro estudo de 2021, né, mostra a relação entre a cannabis e a esquizofrenia, e aqui mostra uma perspectiva geneticamente informada. E olha que curioso que a gente começa a perceber que isso é o que tem de mais moderno que se pensa sobre essa relação entre a cannabis e a esquizofrenia. Né? Então, nesse estudo, os pesquisadores utilizaram modelos de equação estruturais genômicas com análise de variável causal latente e randomização mendeliana multivariável, é um nome complicado, mas para poder refinar o trabalho, né, para examinar as relações genéticas entre o transtorno por uso de cannabis, né, o uso frequente de cannabis, que o transtorno seria o quadro da pessoa com um quadro de dependência, né? Uso frequente, uso não diário, por exemplo, a dependência de nicotina e a esquizofrenia. Juntou essas quatro variáveis. Foi observado que a vulnerabilidade genética para o transtorno de uso de cannabis parece estar fortemente associada à esquizofrenia, mais do que o tabagismo e do que o uso constante de cannabis, esse que não tem um padrão de dependência, com evidências mistas para apoiar uma relação causal entre o transtorno por uso de cannabis e a esquizofrenia. E aqui é o ponto crucial do estudo. Desse modo, fala-se causalidade reversa, onde quem tem o diagnóstico de esquizofrenia tem mais chance de se tornar dependente de cannabis por vulnerabilidade genética associada entre as duas condições. Então, muitas vezes a pessoa ela começa a usar cannabis no começo de um quadro de esquizofrenia, quando não tem ainda os sintomas psicóticos positivos bem claros, no trema, nessa fase, e a gente tem que pensar que o primeiro uso de cannabis coincide com o quê? Com o aparecimento da esquizofrenia por volta ali dos 20 anos. Né? Logicamente, que fica muito claro em algumas situações que aquilo foi o desencadeante. Né? Mas a gente tem que lembrar que onde não tem pólvora, o fósforo não vai pegar fogo. Isso tem a ver com a heredabilidade genética, e aí conhecer a família, saber o histórico pessoal, familiar do paciente ou daquele sujeito é super importante para pensar, né, se ela tem um risco maior disso ou não. Então, na dúvida, é melhor não arriscar, né? E esse outro estudo é interessante, esse de 2021 também, avaliando aí que o uso de cannabis é um fator de risco preditivo para experiências psicóticas, né? Incluindo experiências angustiantes e de início precoce. Indivíduos geneticamente predispostos à esquizofrenia podem ser especialmente vulneráveis a experiências psicóticas como resultado do uso de cannabis, apoiando uma hipótese postulada há muito tempo. Então, um indivíduo que nunca usou cannabis, você começa a fazer um tratamento, mesmo com CBD ou com um CBD que tem um pouco mais de THC. O indivíduo experimenta um sintoma psicótico, ou um indivíduo que utiliza cannabis rico em THC e tem um episódio psicótico, claro, e aqui eu estou falando de episódio psicótico, claro, não um medo, não ali uma paranoia, muitas vezes relacionada ao ambiente, porque quando a gente pensa em substância, a gente tem que pensar no quê? Na pessoa, na dose, na substância e no ambiente que ela está usando a substância. Isso é super importante também. E às vezes a gente confunde uma psicose canábica com uma crise de ansiedade por a pessoa estar consumindo aquilo num ambiente urbano e hostil a cannabis. É isso. Então a gente tem que saber fazer essa diferenciação do indivíduo que às vezes não passou por uma psicose canábica. Ele teve uma paranoia e ficou mais sensível por conta de estar no local. Esse mesmo indivíduo, às vezes, usa em outro contexto, num sítio, num local, acaba não tendo uma paranoia, a mesma cannabis, né? Então, para ver que depende de alguns fatores aí, essa experiência em si. Esse estudo de 2019, que é um estudo também muito utilizado para quem insiste em falar que cannabis causa esquizofrenia, né? É uma pesquisadora italiana, Marta Di Forte, e nesse estudo afirma ter provado que a média de concentração de THC na cannabis usada era superior a 10% em alguns lugares da Europa, e inferior a 10% em outros, né? E que essa diferença por si só fez com que muito mais indivíduos desenvolvessem psicose naquelas cidades onde o nível médio de THC foi maior do que 10%.
Aí eu fico imaginando você comparar uma cidade como Londres e uma cidadezinha do interior da França, né? E aí você fala assim, não, em Londres você tem uma cannabis mais potente, lá tem mais esquizofrenia por conta disso. Então, se eu considerar só um fator, né? Isso é um pouco complicado. E esse estudo, apesar que é bastante usado, foi lançado no Lancet, no Psiquiatria da Lancet, mas ele foi contestado com um artigo também, né? E foi lançado logo depois, e aí corrigindo a assunção de causalidade, né? E nesse artigo, que foi uma resposta ao artigo da Deforte, ele diz o seguinte: Marta Deforte e seus colegas concluíram que a remoção de um fator ambiental, que seja o uso diário de maconha de alta potência, reduziria a incidência de todos os transtornos psicóticos em Amsterdã em 50%. Achamos que isso é muito improvável, visto que Sullivan e colegas confirmaram que a herdabilidade da esquizofrenia é de cerca de 80%. Portanto, atribuir esse transtorno cerebral multifatorial complexo a um fator ambiental, como o uso de cannabis de alta potência, parece contraintuitivo, especialmente considerando que 33,6% dos pacientes avaliados por Deforte e colaboradores nunca usaram cannabis. Esse estudo é muito utilizado por quem é contra o uso de cannabis ou quem fala que a cannabis causa esquizofrenia. Será que eles falam todo o estudo? Ou não leram, ou não falam? Eu fico com dúvidas. Essa é uma cartilha bastante interessante que, dentre as pessoas que ajudou a fazer, foi a doutora Stacy Gruber, que é uma psiquiatra do Harvard, de Harvard também, e ela trabalha em um setor Marijuana Investigation for Neuroscientific Discoveries, que é um setor de neuroimagem e faz avaliação ali com tarefas, principalmente de maconha, né? E ela escreve o seguinte nessa cartilha, que a associação entre o uso de cannabis e psicose não seria observada se as variáveis de confusão fossem devidamente controladas. Pesquisas crescentes sugerem que o uso da cannabis por si só não é suficiente para causar transtornos psicóticos. E quando eu digo por si só, eu estou querendo dizer da questão da vulnerabilidade genética, tá? Então, lembrando aquilo, tem histórico familiar, fica de olho, né? Mesmo com o tratamento. Pode ser feito muitas vezes, mas tem que tomar mais cuidado. Esse artigo é aquele lá do livro de 2012, né? Você vê que esse artigo está fazendo 13 anos, é um artigo super importante, né? E é um psiquiatra alemão e ele conduziu esse estudo randomizado, duplo cego, controlado, que avaliou os efeitos antipsicóticos do canabidiol purificado da planta em relação à milsupirida, que é um conhecido antipsicótico, e isso em 42 participantes com diagnóstico de esquizofrenia e transtorno esquizofreniforme. O estudo começou em 2002, outubro, e terminou em março de 2008 e foi publicado em 2012. O principal achado desse estudo foi demonstrar a eficácia antipsicótica do canabidiol. Foi usado 800 miligramas de canabidiol e o menor perfil de efeitos colaterais quando comparado com a milsupirida. Ou seja, comparou o canabidiol até 800 miligramas por dia com a milsupirida. Viu que tinha um efeito antipsicótico semelhante. A vantagem é na questão dos efeitos colaterais, que o canabidiol, muito pouco efeitos colaterais, principalmente relacionados à questão de ganho de peso e desses efeitos sobre a prolactina, né? Então, é uma alternativa. Só que eu repito, ainda é uma alternativa que é eficaz, mas sem eficácia, porque não é economicamente viável pensar no canabidiol como antipsicótico ainda, ou pelo menos o canabidiol purificado. Mas todas as coisas para a gente poder pensar e estudar e ir atrás. Esse estudo é de 2017, mas vale a pena porque, na verdade, de 2018, depois publicado, né, no American Journal of Psychiatry. O Maguire e colaboradores discutem um estudo clínico randomizado duplo cego, controlado por placebo, né, que ele observou a segurança e eficácia do CBD adicionado ao tratamento ortodoxo corrente em pacientes esquizofrênicos que tinham respondido apenas parcialmente aos antipsicóticos tradicionais, né, em um período de 6 semanas. O que é esse estudo, então? Pacientes esquizofrênicos que estavam em uso de antipsicótico, vários. Aí inclui risperidona, clozapina, olanzapina, aripiprazol, ziprasidona, vários antipsicóticos, tinham tido uma certa resposta, uma resposta parcial. O Maguire adicionou canabidiol até 800, em alguns casos até 1.000 miligramas, ao tratamento antipsicótico que eles já estavam tomando, e viram que teve uma melhora significativa no grupo que foi associado o canabidiol ao tratamento antipsicótico que eles estavam usando, né? Então, é um estudo bastante interessante, que mostra que às vezes não vai ser
a medicação principal vai ser uma medicação associada, mas que pode ter uma melhora do desempenho do paciente que não está respondendo bem ao antipsicótico. E assim, e para abalar as estruturas de que a gente precisa estudar muito mesmo, esse é um estudo heurístico de 2009, né, do Glenn Schwartz, que utilizaram dronabinol, né, que dronabinol, para quem não lembra, é um THC sintético, né, ou pelo menos sintetizado da planta, mas é o THC puro. Isso em 6 pacientes com esquizofrenia refratária, né? 4 dos 6 pacientes tiveram uma melhora muito significativa dos sintomas. Um paciente teve melhora da agitação e agressividade, mas não da psicose. E um paciente piorou do quadro clínico. Então, assim, nada melhorava esses pacientes, escolheram para usar o dronabinol. E desses 6 refratários, 4 tiveram uma melhora muito significativa. E a gente se questiona, como assim? A gente não aprendeu que o THC piora a psicose? A resposta é, talvez depende do caso. A gente não entende isso ainda, né? Mas vamos pensar que, de repente, a atividade anti-inflamatória potente do próprio do THC, né? Uma dose baixa dele conseguiu. Não foi uma dose alta, foi, entre aspas, né, pensando em esquizofrenia, até 15 miligramas de THC. Mas é um estudo que chama a nossa atenção. Isso aqui não significa que a gente tem que sair dando THC para qualquer paciente refratário de esquizofrenia. Mas isso mostra que a gente precisa estudar muito ainda. Porque é muito fácil associar o THC com a esquizofrenia, mas nesse estudo mostra que em alguns casos ali, teve que 6 pacientes refratários, 4 melhoraram. Então faz a gente se questionar, né? Este de 2020 é um estudo interessante também. 33 pacientes com alto risco clínico para a psicose participaram do estudo randomizado duplo cego com controle, em que uma parte deles tomaria uma única dosagem de 600 miligramas de canabidiol e todos seriam avaliados com ressonância magnética funcional, que ela consegue avaliar gasto de glicose, oxigênio, enquanto o cérebro está trabalhando, enquanto realizavam um teste de processamento de faces relacionado ao medo. E a conclusão desse estudo foi que uma única dosagem de canabidiol, 600 miligramas desse purificado, foi capaz de modular funcionalmente a região temporal medial e o estriado, que estão diretamente relacionados ao risco de psicose e processamento das emoções. Tal ação do canabidiol tem um potencial real profilático no aparecimento ou na amplitude das psicoses em pacientes com alto risco de desenvolver psicose. Gente, um sumário, então, né, um resumão, o que eu preciso saber para informar os pacientes, né, ou as pessoas de uma forma geral, né? Isso aqui tem a ver com ciência, não tem a ver com preconceitos, que fique bastante claro, tá? Então, utilize e mantenha a dosagem de THC o mais baixo possível, tanto para uso medicinal quanto uso adulto social. Para uso medicinal, utilize a mínima dose efetiva. Para uso adulto, considere utilizar apenas para uma leve euforia e não misture cannabis com outras substâncias. Utilize quimiotipos com níveis altos de canabidiol, que é protetivo contra a psicose, assim como outros efeitos da cannabis, como o prejuízo da memória. Ou faça uma suplementação da cannabis que a pessoa eventualmente utiliza com o CBD, com óleo rico em CBD, por exemplo. Se possível, procure saber sobre antecedentes familiares e compartilhe com seu médico isso. Se você apresenta um histórico familiar de vulnerabilidade a alguns transtornos, tais como esquizofrenia, evite cannabis ou avalie o uso com muita precaução. Se após utilizar cannabis você percebeu pensamentos estranhos e desagradáveis que não são comuns com seus sistemas de crenças ou com a realidade dos que estão próximo, pare o uso de cannabis e procure ajuda profissional qualificada. Evite concentrados como haxixe, cheddar, crumble, etc. E por que isso? Porque a gente tem que lembrar que a gente não sabe a origem desses produtos. E muitas vezes as plantas em si, a planta de cannabis é uma planta que ela puxa muita coisa do solo, coisas ruins também, né? Pode acumular metais pesados, pesticidas, né? E às vezes a pessoa e nesses processos também de fazer os concentrados, utiliza ali alguns solventes que podem se manter no concentrado, e isso pode fazer muito mal para a pessoa, né? Então, não sabemos a origem da planta, não sabemos como aquilo foi processado, né? Então, evitar. Procure fazer pausas para auxiliar no uso, né? Deixe de utilizar por 2 ou 4 semanas para modular sua tolerância e, consequentemente, diminuir a dosagem total de THC. E aqui, apesar dessa recomendação de 2 ou 4 semanas, eu percebo que algumas pessoas fazendo uma pausa
uma diária, aliás, uma pausa semanal, ou seja, um dia da semana escolhe para não utilizar um produto rico em THC, já ajuda muita gente a diminuir a tolerância. E isso para muita gente acaba tendo não só um efeito de saúde, mas um efeito econômico também. E olha, gente, para quase terminar, né, vou lembrar a frase do Lester Greenspan, que de uma forma brilhante, ele era um cara genial. Ele disse o seguinte: há algo muito especial nas drogas ilícitas. Se elas nem sempre levam o usuário a se comportar de forma irracional, certamente fazem com que muitos não usuários se comportem dessa maneira. E essa aqui é a pérola, no trecho do editorial número 29 do Jornal Brasileiro de Psiquiatria, da Associação Brasileira de Psiquiatria, em 1980, né? Ali estava escrito o seguinte: não há dúvida de que 5 dias de detenção em qualquer estabelecimento policial são mais nocivos à saúde física e mental que 5 anos de uso contínuo de maconha, né? E aqui, gente, para terminar, o professor José Ribeiro do Vale, né, que isso aqui há 73 anos atrás, ele foi professor do nosso querido e saudoso Elisaldo Carlini. Ele diz o seguinte, lá em 52: nós estamos estudando a maconha que o homem usa, e isso é um erro, nós temos que estudar o homem que usa maconha, né, e a gente tem que trabalhar com informações reais, não com medo, não com reefer madness, né? Isso aí funcionou muito bem em 36, para trazer um estigma, um preconceito estrutural sobre a maconha, né? Uma maconhofobia que existe, isso em todos os locais, inclusive na medicina, né? E a gente tem que deixar muito claro que maconha não causa esquizofrenia, e tem que deixar muito claro que para quem tem um risco, na adolescência, realmente não é recomendado, é contra-recomendado que se utilize na adolescência. E aí vale talvez um pouco diferente do que a Nancy Reagan disse lá nos anos 80, né? Just say no, né? Que era apenas diga não, né? Talvez a gente deva ser mais honesto e dizer just say wait. Ou seja, vamos esperar um pouco. Não é na adolescência que a pessoa deve começar a fazer isso, e porque o cérebro está em crescimento e é um momento muito precioso para o cérebro. Agora, uma coisa é falar na adolescência, outra coisa é falar para um adulto, né? E esse é uma imagem que eu tenho com muito carinho, isso em 2017, primeira vez que eu vi pessoalmente o professor Elisaldo Carlini, né, foi num seminário sobre maconha e outros saberes lá na Unifesp, em São Paulo, e algum tempo depois ele foi chamado na Polícia Civil por apologia à maconha, por esse seminário que ele organizou, né, já com mais de 80 anos de idade. Então, assim, é isso, quando a gente fala de preconceito estrutural. E o preconceito estrutural começa lá atrás, ele se mantém até hoje, mas é nosso dever falar a real para as pessoas, não assustarem as pessoas. O jovem, principalmente, ele vai atrás de informações, e hoje em dia está muito bom você conseguir ter informações corretas. Mas, ao mesmo tempo, a fake news, o preconceito continua muito forte. Obrigado, gente.